Por exemplo, outro dia, agora uma minha aluna, né, me falou que ela leu o mapa, né, leu o mapa de nascimento dela, e que a astróloga falou que no mapa dela está escrito que ela pode ganhar dinheiro com sexo. Aí eu falei, mas de onde que essa pessoa puxou esse negócio do teu mapa? Então, vamos falar sobre o inimigo oculto, né? Que é o tema dessa live. O que você pode falar pra gente da nossa vida? Por que quem é o inimigo oculto? O que é o inimigo oculto? Porque o que eu queria explicar é o seguinte. Eu vim da Itália, de um país muito racional. Sim. Vim para o Brasil porque eu não gostava mais disso, né? Mas eu trouxe comigo essa bagagem, né? Então, assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que quando vai para o invisível, quando vai para o paranormal, eu não vou de qualquer jeito. Eu vou bem preparado, logicamente, entendeu? Tipo assim, eu não sou por quanto que eu busco, eu sou um buscador do paranormal, mas eu comecei a perceber que no mundo das pessoas que gostam, por exemplo, eu acredito que todo mundo que assiste aqui, a menos que não tenha uma pessoa que esteja assistindo o canal só por uma razão de querer denigrir, se a pessoa não tem uma intenção construtiva, está aqui para aprender coisas novas, está buscando coisas do paranormal, certo? Sim. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que nesse mundo entre nós, de pessoas que gostam desses assuntos do paranormal, existe um primeiro vilão, um primeiro problema, que tem gente que vai atrás das coisas de OVNI, do assunto de chakras, assunto de astrologia, mas assim, é como se a pessoa busca sair da realidade. São vários inimigos, não é só esse. Mas o primeiro inimigo, para mim, do propósito, ligado às pessoas que estão buscando coisas paranormais, é buscar o paranormal como uma fuga e não como uma resposta. Então, para você ter respostas sobre o teu propósito, é muito legal você usar algo paranormal. É muito legal. Por quê? Porque o paranormal pode te ajudar. Mas depende de como você usa. Então, o que eu vejo? Que tem muita gente, por exemplo, que procura de qualquer jeito. Tipo, vai no YouTube e começa a pesquisar, no Google, começa a querer estudar de qualquer jeito. Aí tem gente que procura, sabe, desperde demais, começa a pesquisar, porque hoje em dia na internet você encontra de tudo, né? Só que você encontra de tudo, mas você tem gente que é muito carente de conhecimento holístico e acredita em qualquer coisa. Por exemplo, outro dia, agora uma minha aluna, né, me falou que ela leu o mapa, né, leu o mapa de nascimento dela, e que a astróloga falou que no mapa dela está escrito que ela pode ganhar dinheiro com sexo. Aí eu falei, mas de onde que essa pessoa puxou esse negócio do teu mapa? Eu não tô acreditando. Não é possível um negócio desse. Tipo, aí, tipo assim, tem gente que lê tarô, lê mapa, mas não tem princípio de como ler, entendeu? Então a pessoa pode ler o que quiser. Ela pode falar o que quiser, entendeu? Porque, entenda, por exemplo, se a gente trabalha com psicologia, trabalha com medicina, sendo que são, vamos dizer assim, tem uma ética, um código de ética, existe um formato, um princípio. Para ser psicólogo, você tem que seguir um processo. Médico tem um juramento, não tem? Agora, quando você é terapeuta holístico, quando você é astrólogo, quando você é tarólogo, não existe o sistema, não regulamenta, concorda? Então, o que acontece? Existe um problema que a gente tem que se tocar, que a gente pode confiar, claro, em algumas pessoas. Não é que a gente não tem que confiar com ninguém. Não é que só porque não é científico não pode confiar. Pode confiar, mas tomar cuidado para não aceitar tudo que vem. Tem gente que, só porque uma astróloga falou isso, não quer dizer. Se não faz sentido para você, descarta. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro inimigo do propósito sendo que o propósito, vamos lá, sendo que o propósito é uma busca que também precisa do espiritual, às vezes a gente vai para o mundo invisível, para o mundo paranormal, procurar resposta. Como fuga. Mas você pode acabar tendo uma fuga. Então, o primeiro inimigo pode ser você fugir da realidade. Ah, tá. Então, a sua busca virar uma viagem na maionese. Tá. A minha busca pode virar... Escreve isso, gente. Escreve nos comentários. A minha busca pode virar uma viagem na maionese. Entendeu? Então, não pode perder... De novo, quando você vai buscar o invisível, então como é que combate esse inimigo? Quando eu vou no invisível, eu tenho que ter princípios, usar princípios lógicos, né? E ter uma ressonância interna, uma coerência. Nisso, por exemplo, essa parte, eu ajudo muito no que eu ensino com a alquimia. Então, eu ensino muito sobre isso. Depois a gente pode falar sobre isso. Depois,
Um outro problema do propósito é você acreditar em um outro inimigo, é você acreditar que propósito não tem a ver com dinheiro. Por exemplo, você que buscando o propósito, você ter problemas com o financeiro, tipo você achar crenças contra o dinheiro. Então tem gente que pensa assim, ó, não, o propósito tem que ser voluntariado, não pode ter dinheiro envolvido. Então, um outro inimigo é você não conseguir integrar o seu propósito espiritual ao seu propósito material. Então, tipo assim, eu tenho que, a um certo ponto, depois que eu provo que o meu propósito funciona, eu preciso ganhar dinheiro com o meu propósito. Sim, mas a gente está falando de um equilíbrio, né? De doação, de recebimento, não ser puramente doação ou não ser puramente caridade. Então, o que acontece? Os inimigos do propósito podem ser, por exemplo, os traumas que a gente viveu, né? O passado cheio de armadilhas, de problemas, né? Então, quando a gente está com um passado cheio de nó, se você tem muito nó no passado, o que acontece? Por que é inimigo do propósito? Porque esse passado, tudo cheio de nó, vai tender dentro de você a embaralhar as informações. Então é como se fossem as energias. Eu gosto de falar de chakras. Então nossos chakras, eles se embaralham quando no teu passado você tem muita história de pai e de mãe, falta de pai, falta de mãe, briga entre os pais. Isso tende a embaralhar os nossos chakras. E aí o que acontece? Para que você possa se conectar com o propósito, os chakras precisam estar integrados. Tem que ter uma integração dos chakras. Então, a gente fala na alquimia que nós temos que buscar o casamento alquímico. Entendeu? O casamento alquímico é o quê? Você conseguir dentro de você acasalar o seu pai e sua mãe dentro de você. Não é o pai e a mãe lá fora. Não são eles dentro de mim. É como se fosse a figura deles. Eu tenho que conseguir, por exemplo, por isso que eu falo que brigar com os pais é a pior coisa que você pode fazer. Se você, toda vez que vai ver os pais, briga, você tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, quando você vai encontrar os pais, se os seus pais são complicados, seja diplomático. Imagina assim, um chefe, um cara de direita indo para a Coreia do Norte. Entendeu? Como é que fala? Tipo, você tem que ser muito diplomático, né? Tipo, como se fosse, você tá lá com uma pessoa que pode ter uma briga com você. E o problema qual é? Que imaginamos assim, que você tem que imaginar que não é só uma pessoa que pode brigar com você. É uma pessoa que, brigando com você, ela pode desestruturar a ordem interna. Porque, por exemplo, vou fazer um exemplo. Se eu brigo com você, Zé, tudo bem, não é legal brigar com ninguém, né? Tipo, vai ficar uma memória ruim. Ah, puxa, briguei com o Zé. Só que assim, você não representa nada dentro da minha memória, entendeu? Ancestral. Agora, se você fosse meu pai ou minha mãe, eu brigo com você, é como se dentro de mim você existe. Então é como se eu estivesse brigando com uma parte de mim. Entende? Por isso que quando tem muita gente que, não sei se tem alguém que está ouvindo que teve essa questão. Por exemplo, agora na política não teve essas eleições. Muita gente brigou porque, sei lá, um parente era de direita, outra de esquerda, né? E assim, o maior estrago do país que aconteceu esse ano não foi só a escolha, aí pronto, ganhou esse aqui, não ganhou esse outro. As pessoas acham que o maior estrago foi a perca de um presidente ou de outro. O maior estrago foi na família. Esse foi o segundo maior estrago. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, né? Mas tipo assim, eu acredito que as brigas e as lutas internas das famílias atrapalharam muito as pessoas.